Você sabe quem entrará no céu? Para onde iremos após a nossa morte? Seremos condenados e julgados? Céu ou inferno? Esse será o tema do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal Vida com Cristo, o canal da família cristã. E hoje nós teremos um convidado, o irmão Ezequiel. Mas antes, se inscreva se você ainda não é inscrito. Já aproveite e deixe o seu curtir, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Seja muito bem-vindo, irmão Ezequiel. E hoje nosso vídeo será de perguntas e respostas sobre a eternidade, um assunto muito profundo que irá impactar a sua vida, então assiste até o final. E a primeira pergunta seria: o que acontece com o cristão após a morte e o que acontece com o ímpio após a sua morte? Olá, paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus, irmã Ingrid, muito obrigado pela oportunidade e espero ser útil a esse canal abençoado onde você vai aprender sobre a imortalidade da alma. Então, respondendo sobre a pergunta da irmã, vale a pena lembrar que conforme Hebreus 9, 27 nos diz que ao homem está destinado a viver uma só vez, vindo depois disso o juízo. Tendo base nesta escritura, nós podemos entender que a oportunidade que você e eu temos de alcançar uma eternidade com Deus é enquanto nós estamos vivos. Não existe qualquer hipótese após a morte alguém se tornar salvo ou salvar-se. Mas enquanto estamos vivos, Deus nos dá a oportunidade de alcançar a salvação através de Jesus Cristo. E respondendo à pergunta da irmã, que nos pergunta sobre para onde vai os mortos, seja salvo ou não salvo. Baseado na parábola que Jesus falou sobre o rico e o Lázaro, nós temos a ideia e a plena certeza que a imortalidade da alma é um fato. Ela é real, a alma é imortal. Porém, nós temos a escolha de dar um destino para esta alma. E conforme esta parábola, a parábola que Jesus falou sobre o rico e o Lázaro, existia um lugar antes da ressurreição de Jesus Cristo, que onde todos os mortos iam. Porém, os justos, aqueles que professavam a fé e a esperança de um Messias, eles iam para o seio de Abraão, ou seja, o paraíso. Lá havia paz, tranquilidade, esperança e o conforto para estas almas que ali aguardavam o Messias e a ressurreição. Porém, entre este lugar chamado seio de Abraão, existia oposto a este lugar, um lugar chamado Hades, aonde ficava a alma dos ímpios, ou seja, os não salvos. E lá já havia trevas, dores, já havia sofrimento e muita tristeza. Porém, estavam sempre aguardando o julgamento final. E entre esses ambos lugares existia um lugar chamado um abismo muito grande, muito profundo, que era impossível alguém passar de um lado para o outro. Porém, como eu falei, isso era um fato até a ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele foi até o seio de Abraão e levou consigo todos aqueles homens e mulheres, todas aquelas almas salvas que estavam esperando o Messias. Para onde que Jesus levou essas almas, irmã Ingrid? Levou para o céu. Então hoje, respondendo essa pergunta, hoje os salvos vão para o céu, onde Jesus está. E os não salvos vão para o Hades, aonde estão aguardando o julgamento final, que lá já é um lugar de trevas e muita dor e muito sofrimento. Muito bem, então a respeito do tribunal de Cristo, eu gostaria de que o irmão falasse quem comparecerá ao tribunal de Cristo, e o que será o tribunal de Cristo. Muito bem, o tribunal de Cristo, o nome já diz, é como se fosse uma audiência solene, um lugar de juízo. Porém, esse tribunal de Cristo é um lugar onde os salvos irão receber as suas recompensas.
haverá um julgamento, não um julgamento para condenação, não, mas lá será julgada todas as suas obras, se elas foram obras boas, se foram bem intencionadas, se fizeram por vaidade ou por amor, enfim, lá as obras das almas, as nossas obras serão provadas pelo fogo, e aquela obra que passar pelo fogo, ela terá sua recompensa. Ou seja, aquele que está lá já no tribunal de Cristo, ele já está salvo. Ele não estará lá para ser condenado, longe disso. Ele estará para ser reconhecido como uma boa pessoa, um servo de Cristo que fez a obra do Senhor e que através dessa obediência à obra terá seus galardões, as suas recompensas. Porém, vale a pena salientar, irmã Ingrid, que haverá pessoas que serão salvas, que passarão por esse tribunal de Cristo, porém não vão ter nenhuma recompensa ou um galardão. Porém, a salvação não está comprometida, porque vale ressaltar que o tribunal de Cristo é para somente os salvos. Quem estiver no tribunal de Cristo já estará salvo. Esse tribunal é para julgar as obras que serão passadas pelo fogo, que essas obras serão provadas se é feita de palha, de madeira, de prata, de bronze ou de ouro. As boas obras que forem aprovadas terá uma recompensa na eternidade. Muito bem, então agora que nós já sabemos o que é o tribunal de Cristo e para que serve, o que acontecerá lá, eu gostaria que o irmão nos falasse o que acontecerá então no trono branco e para quem será, quem comparecerá neste trono branco. Bom, se o tribunal de Cristo é para a salvação, o tribunal do trono branco é para a condenação. Cristo estará no tribunal de Cristo, onde será galardoado todo cristão, todo crente com as suas obras. Porém, no tribunal do trono branco, quem estará lá julgando é o próprio Deus, Deus o Pai. E lá, quem estará nesse tribunal do trono branco? Serão os condenados, aqueles que não serão salvos. Vale a pena lembrar que o tribunal do trono branco, nós temos uma ideia como se fosse um juizado em nossos dias, onde existe o juiz, existe o advogado de defesa, existe o advogado de acusação, existem as provas comprovando os delitos e no final a sentença final do juiz. Porém, lá nesse trono branco não haverá advogado de defesa e nem de acusação, porque quem estará lá já estará julgado, já estará condenado. Então, qual é a função desse tribunal? É tornar público o motivo daquela condenação. E lá, o juiz que é justo e reto, ele não precisa que ninguém defenda a pessoa, porque ele já está condenado, e o juiz, que é o próprio Deus, simplesmente vai dar a sentença final, que é a condenação de uma alma na densas trevas e no inferno. Então, para nós temos um comparativo. O camarada já está lá por causa dos seus delitos. Ele sabe por que estará lá, mas se tornará público a sua sentença, que é a condenação a uma vida eterna sem Deus e nas densas trevas. E aqui eu acredito que existem muitas dúvidas e as pessoas que estão nos assistindo neste momento têm algumas dúvidas. Quando nós partimos para a eternidade, sobre o paraíso, Aonde está esse paraíso e o que seria o paraíso? O paraíso é o próprio céu. Porém, nós temos que ter em mente que o paraíso hoje é onde Jesus está. Porque Jesus levou consigo o cativo ao cativeiro, levou todas aquelas almas que foram salvas através do seu nome, através da obediência à sua palavra, eles estão nos céus. Hoje o paraíso é nos céus. Não propriamente dito os céus que a Bíblia vai nos falar no Apocalipse, onde todos os homens e mulheres, todos os reinos e todas as nações entrarão na cidade santa. Tá? Então não é esse próprio céu que todos vão entrar, mas hoje o paraíso é lugar de descanso, de paz e de conforto. E todos eles estão reunidos junto com Jesus, aguardando o dia do Senhor. Então, assim, nós gostaríamos de abordar aqui que na ressurreição, os salvos receberão um novo corpo. Então, eu gostaria de saber que o irmão expusesse que qualidade que teria este corpo e como seria o nome dado a este corpo que o salvo receberá. A irmã está se referindo ao dia do arrebatamento.
Esse dia onde a igreja será arrebatada, será arrancada da terra e se encontrará com Jesus nos ares. Simultâneo a isso, todos os irmãos, nossos irmãos da fé e na fé que morreram e estão aguardando esse dia, eles ressuscitarão primeiro e nós, ou quem estiver vivo nesta ocasião, será arrebatado e todos terão um encontro com Jesus nos ares. Isso se chama arrebatamento da igreja. Porém, a Bíblia nos diz que este corpo físico será transformado num corpo de glória. Então, respondendo a sua pergunta, esse corpo mortal, carnal, terá um corpo glorificado. Nós só vamos morar no céu quando recebermos um corpo glorificado. Ou seja, nós entraremos no céu, mas não com esse corpo carnal, mas com um corpo glorificado. Baseado nisso, conforme está no livro de Coríntios, que fala o que era mortal se revestiu de imortalidade. O que era corruptível se revestiu de incorruptibilidade. Então, a nossa alma vai ter um corpo, mas porém não esse corpo físico, um corpo glorificado, e a Bíblia nos diz que nós seremos como Ele é. Então, já que nós vemos aí o que seria o paraíso, eu gostaria de perguntar para o irmão se as almas lá no paraíso elas estão conscientes e o porquê de alguns cristãos acreditarem que eles estão dormindo, descansando. Bom, na realidade são duas perguntas muito importantes, até parabéns, irmã, pelas perguntas. Primeiro, as almas, elas estão completamente conscientes. Elas sabem por que estão lá e o que as aguarda. Então elas sabem plenamente o motivo que ela está no paraíso ou que ela está no inferno. Elas sabem completamente. A sua mente está ativa. Tanto que a Bíblia nos fala que a consciência nos acusa. Não nos acusa somente aqui, mas lá no inferno, lá no Hades, melhor falando no Hades, lá as almas que estão lá, a sua mente está acusando, está torturando ela por causa dos seus delitos e pecados. Porém, os salvos, os que foram salvos em Cristo, que estão no paraíso, eles não têm esse tormento. Por isso que diz lugar de repouso, lugar de descanso, estão descansando no Senhor. Porque lá no paraíso, onde as almas hoje estão, elas estão num lugar de descanso, de paz, de conforto. E a questão que as pessoas falam, estão dormindo, ou que elas têm a mente inerte, que estão como se estivesse em suspensão, isso é um ensino errado, errôneo. A Bíblia não nos dá margem para isso. A palavra de Deus, que é tão simples e objetiva, ela nos deixa bem clara que as almas têm uma consciência plena. Então, lá nos céus, a mente está ativa. Elas sabem por que estão lá e sabem o que estão aguardando. Então, qual seria o destino final da morte? A Bíblia nos diz que a morte será o último inimigo a ser vencido. Satanás já é o inimigo vencido, os demônios são inimigos vencidos, os principados são inimigos vencidos, mas a morte ainda não foi vencida. A Bíblia diz que a morte foi tragada na cruz, mas ela ainda opera livremente aqui no mundo, mas que no final de tudo, antes de todos nós morarmos nas mansões celestiais do céu, a morte será vencida por completo. E a Bíblia nos fala, onde está, Guilhão, a tua morte? Isso quer dizer o quê? Que nos novos céus e na nova terra, onde nós vamos morar, lá a morte jamais vai entrar. Então, como nós já nos aprofundamos bastante neste assunto, sobre a morte, sobre a vida eterna, então como poderemos alcançar a salvação e sermos salvos na eternidade? Bom, a Bíblia nos deixa bem claro que só existe um Senhor, um só mediador, um só caminho, que é Jesus Cristo. Ele mesmo diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para irmos ao céu, temos uma eternidade com Deus, nós temos que passar por Cristo. Somente Cristo nos leva ao céu. E o importante é que isso é de graça, não custa nada, ninguém paga nada. É mediante a fé em Jesus. Crer que Jesus é o Filho de Deus, crer que Ele é o Messias enviado dos céus, crer que Ele morreu na cruz pelos seus pecados e crer que Ele te salva e te leva ao céu. Esse é o caminho, esse é o objetivo. Simples assim.
Que mensagem poderosa! Eu acredito que você esteja se aprofundando cada vez mais neste tema, que é um tema que existe muitas dúvidas no meio cristão. Então, assim, para a gente fechar este tema de hoje, eu gostaria de perguntar para o irmão: quem entrará no céu? Muito bem, quem vai entrar no céu? A Bíblia nos fala primeiramente aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que aceitaram Cristo como seu Senhor e Salvador e aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. O que é ser lavado pelo sangue do Cordeiro? É ter a confiança que o sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário te lava, te purifica e te torna uma pessoa limpa, porque no céu não entra pecado. Então, lá vai entrar os salvos que foram comprados, lavados e purificados pelo sangue de Jesus. E o mais importante, que só vai entrar no céu quem tem o seu nome escrito no livro da vida. Lá nos céus existe um nome, como se fosse um registro. E lá nesse registro estará o seu nome, o meu nome, o teu nome. E lá nós só vamos entrar pelas portas celestiais se o nosso nome estiver lá. Então, meu amigo, eu gostaria de dizer para você que ainda há tempo de você aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, para tornar o seu destino um destino que irá trazer a salvação eterna para a sua vida. E eu gostaria desde já de agradecer ao irmão Ezequiel pela participação neste tema tão maravilhoso que é a nossa eternidade, a nossa vida eterna com Deus, que é o que nós almejamos, né? E estamos aqui neste caminho, seguindo o caminho que é Cristo, para chegarmos, né, no céu com Jesus. Então, muito obrigada, irmão Ezequiel, pela participação. Se você gostou dessa mensagem, já deixe o seu curtir, compartilhe com seus amigos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. E se você gostar deste vídeo, trarei mais vídeos como esse, com temas e debates, perguntas e respostas importantes para que você possa também chegar ao céu. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Fiquem todos na paz de Deus.